Boa noite, então, a todos. Pedimos desculpas pelo nosso pequeno atraso. Tivemos um probleminha técnico, mas graças a Deus a nossa equipe de apoio aqui é bastante competente. Eles conseguiram rapidamente resolver. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente, o pessoal que está em casa também. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. E eu gostaria de convidar todos agora para nós orarmos e pedirmos a direção de Deus para esse tempo que nós vamos ter juntos aqui. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra, de estudar uma carta inteira, como 1 Coríntios. Pedimos que o Senhor agora ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações, tire todo cansaço, qualquer motivo de distração, preocupação, e que nós tenhamos um tempo proveitoso, um tempo edificante, um tempo esclarecedor. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos hoje na nossa terceira aula e a partir de agora, Paulo vai falar sobre adoração na igreja, capítulos 11, 12, 13 e 14. Nesses capítulos, ele vai corrigir alguns problemas que existiam na igreja de Corinto. E hoje nós vamos estudar especificamente o capítulo 11, que é um capítulo muito interessante de 1 Coríntios. Capítulo 11, nós vamos falar sobre o uso do véu e nós vamos falar sobre os abusos na ceia. Eu só quero relembrar aqui algumas orientações, né? Talvez para alguns de nós seja um pouco difícil acompanhar os slides e aquilo que eu estou falando ao mesmo tempo, né? Se for o seu caso, preste mais atenção na minha preleção, porque depois os slides serão disponibilizados. E é isso, né? Então vamos lá, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 2 ao 16, que é justamente esse texto difícil que fala sobre o véu das mulheres. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Então, nem preciso dizer para vocês que esse é um dos capítulos mais difíceis de 1 Coríntios e mais difíceis da Bíblia toda, na realidade. E o Gordon Fee, que é um dos grandes estudiosos de 1 Coríntios, nós temos agora em português o comentário dele, excelente comentário. Ele comenta o seguinte sobre esse texto:
essa passagem é repleta de dificuldades exegéticas bastante conhecidas, incluindo, primeiro, a lógica do argumento como um todo. 2, nossa incerteza sobre o significado de alguns termos absolutamente cruciais. 3, nossa incerteza quanto aos costumes existentes, tanto na cultura em geral quanto na igreja de Corinto em particular. Então, ele menciona essas dificuldades. É realmente um texto difícil. E nós seremos sábios se nós não formos dogmáticos. Ser dogmático significa dizer que o texto significa isso e ponto final, né? Nós não podemos ser dogmáticos em se tratando de textos difíceis. Nós vamos tentar, eu vou apresentar para vocês aqui algumas hipóteses e depois eu vou apresentar aquela que eu considero a melhor de todas, a mais esclarecedora. Primeiro, nós precisamos entender que 1 Coríntios 11, de 2 a 16, está falando de maridos e esposas e não de homens e mulheres em geral. Paulo cita aqui Gênesis 2, quando ele fala de Adão e Eva, e dentro da cultura greco-romana, as mulheres casadas, elas usavam véu em público, mas não em casa. Então, as mulheres, quando elas saíam para a rua, quando elas estavam em lugares públicos, elas costumavam colocar um véu. Aliás, recentemente, eu estava assistindo um vídeo das pessoas na rua ali no Oriente Médio, não me lembro agora exatamente o local, e me chamou a atenção, é um vídeo de agora, né, talvez desse ano, ano passado, e me chamou a atenção que todas as mulheres usavam o véu. Provavelmente um país muçulmano, um lugar no Oriente Médio, as únicas mulheres que não usavam o véu eram as meninas, crianças. Todas as outras estavam de véu. Então, isso mostra que até hoje, né, existe esse costume de usar o véu. Não que seja a mesma coisa que acontecia em Corinto, naquela época e aconteça hoje, não é isso. Mas não é, para nós ocidentais, o véu é uma coisa estranha, mas para o oriental, nem tanto. Pelo menos, inclusive, ou principalmente, as pessoas ali do Oriente Médio. Então, na sociedade greco-romana, as mulheres casadas usavam o véu em público. Você tem aí a imagem de o busto de uma mulher grega e ela está usando o véu. E o que acontecia era que algumas mulheres se recusavam a usar o véu nas reuniões da igreja. E vamos lembrar que as reuniões da igreja aconteciam nas casas. E elas consideravam esse ambiente da igreja nas casas não como um ambiente público, mas como um ambiente privado. E elas então queriam ficar sem véu e se recusavam então a usar o véu. E o que acontecia é que os seus maridos se sentiam envergonhados, constrangidos com esse comportamento, porque para eles aquele era um ambiente público, não um ambiente privado. Então, como eu disse para vocês, Paulo se refere aqui a maridos e esposas. Vamos reler os versículos de 3 a 6. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Então, Paulo está se referindo aqui a maridos e esposas. E essas esposas, então, elas se recusavam a usar o véu no ambiente da igreja, e isso trazia desonra para os seus maridos, porque eles se sentiam envergonhados, eles se sentiam constrangidos. Paulo aqui
diz que a mulher sem véu era uma coisa realmente constrangedora, a mulher casada sem véu era uma coisa constrangedora, pois é como se a tivesse rapada. Paulo faz uma comparação aqui dizendo que essa mulher casada sem o véu seria como se ela tivesse com a cabeça rapada, que naquela cultura significava algo vergonhoso. É como toda questão cultural, tem coisas que a gente não consegue entender direito, porque em certas culturas certas coisas são vergonhosas, outras coisas não são, mas aquela cultura greco-romana era. E aí Paulo ele cita Gênesis. Vamos ler agora os versículos de 7 a 9. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E aqui Paulo ele cita então os homens, mas ele faz isso não porque os homens estavam cobrindo a cabeça, ele faz essa citação para efeitos de comparação. Então, assim como os homens não deveriam usar o véu, as mulheres deveriam. E ele cita então aqui Gênesis, o que é mais uma indicação de que ele está se referindo aqui não a homens e mulheres em geral, mas a marido e mulher. Ele diz que a esposa foi criada por causa do homem, por causa do marido. E a ideia aqui é a esposa como auxiliadora idônea, como aquela companheira, aquela colaboradora do seu marido. E usar o véu nesse contexto refletiria esse propósito da criação da mulher, que é ser auxiliadora do seu marido, não envergonhar o seu marido, mas honrá-lo. É importante a gente esclarecer que o texto não diz aqui que a mulher é inferior ao homem. Talvez algumas pessoas façam essa leitura, né? O que Paulo diz aqui meio que coloca a mulher num patamar inferior, mas não é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Isso contradiria coisas que Paulo afirma em outras passagens, como por exemplo, Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, na perspectiva cristã, não existe, judaico-cristã, não existe a superioridade do homem ou a superioridade da mulher, mas homem e mulher, ambos, Gênesis capítulo 1 já diz isso claramente, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, homem e mulher estão na mesma categoria, têm o mesmo valor, um não é superior ao outro, na criação já é assim, e na nova criação isso é confirmado e reforçado. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E outra coisa interessante é que Paulo contrabalança aquilo que ele diz aqui nos versículos de 7 a 9, ele contrabalança com aquilo que ele vai dizer nos versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, ele fala que a mulher foi criada por causa do homem, mas depois ele diz que o homem também depende da mulher e que tudo provém de Deus. Marido e mulher são interdependentes. E se a mulher se originou do homem, o homem também se origina da mulher. Nenhum é independente do outro. Existe o conceito da interdependência, que é um conceito muito interessante. Quando nós falamos de independência, independência significa que eu não preciso de você, o que seria uma coisa ruim.
Dependência significa que eu não vivo sem você, o que também é ruim, porque é a negação da nossa autonomia. Uma pessoa realmente madura, em todos os sentidos, ela precisa ter uma autonomia, ela não pode ser nem completamente independente do outro, porque aí nós cairíamos no individualismo, e nem completamente dependente do outro. Marido e mulher são interdependentes. Eles têm a sua autonomia e eles escolhem estar um com o outro. Eles precisam um do outro. Isso é a ideia de interdependência. Isso se aplica também a cada um de nós, mas no contexto aqui nós estamos falando de marido e mulher. Muito bem, então, essa é a ideia. Nós estamos aqui pensando na sociedade greco-romana. As mulheres usavam véu em público, não usavam véu em ambientes privados. Essas mulheres queriam não usar o véu na igreja, isso deixava os seus maridos constrangidos. E Paulo está aqui, então, usando vários argumentos para convencer essas mulheres de que elas deveriam continuar usando o véu nas reuniões da igreja. E aí nós nos deparamos com o famoso e difícil versículo 10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O que Paulo quer dizer nesse versículo? E esse é possivelmente o versículo mais difícil da carta e um dos mais difíceis da Bíblia. Existem um dos comentaristas de 1 Coríntios, o Tisselton, ele comenta que na pesquisa dele, ele encontrou mais de 80 artigos falando sobre esse texto. Então você tem assim todo tipo de opinião tentando explicar o versículo 10. E eu vou citar aqui 3 opiniões só para ilustrar a variedade de interpretações desse texto. Então, por exemplo, Tertuliano, que foi um filósofo cristão do segundo século, um filósofo africano, ele dizia que as esposas deveriam usar o véu porque este as protegeria dos ataques dos anjos. E aí ele cita Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, que também é um texto difícil, que também é um texto obscuro, que fala que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Gênesis 6, de 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Na tradição judaica, esses nefilins, ou esses chamados filhos de Deus aqui, eram anjos, anjos que se relacionaram com as mulheres. E Tertuliano, então, resgata essa interpretação e ele diz que as esposas deveriam usar o véu porque o véu protegeria as mulheres dos ataques dos anjos. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles diziam que a cobertura na cabeça, o véu, seria agradável aos santos anjos, pois estaria de acordo com a pureza e do que seria apropriado à esfera celestial. Então, que a adoração na igreja deveria refletir a adoração na esfera celestial. Então, esse seria o significado de, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O Robertson e Plummer são dois escritores que
escreveram um comentário sobre 1 Coríntios. Eles dizem o seguinte, que a frase teria o sentido de por que os anjos assim o fazem? Então, por essa razão e por causa dos anjos, significaria por que os anjos assim o fazem? Assim como os anjos cobrem suas faces diante de Deus, Isaías 6:2 mostra os serafins voando com 6 asas, e com 2 asas eles cobriam o rosto, que assim como os anjos cobrem as suas faces diante de Deus, as mulheres deveriam cobrir suas faces perante seus maridos. Eu não sei vocês, mas nenhuma dessas três interpretações me soa convincente, né? E a gente poderia mencionar várias outras sugestões e interpretações. E o que eu vou compartilhar com vocês agora é a interpretação que eu considero a mais simples e a mais razoável para esse contexto, para o contexto greco-romano, para o contexto da igreja de Corinto. O que que significa, então, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade? Primeiro, a palavra grega, a palavra que Paulo usa aqui para anjo, é a palavra angelos. E angelos pode significar anjo, anjo mesmo, né? O anjo, ser celestial, mas ela também pode significar mensageiro ou enviado. Angelos, então, ele pode ser traduzido dessas três maneiras. E o que que acontece? O que acontece é que as autoridades romanas, elas permitiam que associações religiosas ou não, havia associações de comércio, associações dos mais variados tipos, e havia associações religiosas. As autoridades romanas permitiam que essas associações se reunissem apenas uma vez por mês, para evitar revoltas. Então, os romanos, eles tinham uma preocupação muito grande com pessoas que se reuniam com frequência. E essa preocupação era tão grande que as pessoas podiam se reunir uma vez por mês, mas havia uma exceção. E essa exceção eram os judeus. E como eu já expliquei para vocês em outra aula, os judeus, eles eram tão duros na queda, eles eram tão resistentes a mudanças que os romanos flexibilizaram algumas leis para os judeus. E o que acontecia? Os judeus, eles não eram obrigados a se reunir apenas uma vez por mês. Eles tinham autorização para se reunirem uma vez por semana, aos sábados, nas sinagogas. E o que acontecia com o cristianismo? Os primeiros cristãos, eles eram muito ligados ao judaísmo. Muitos dos primeiros cristãos vieram do judaísmo. O cristianismo começou em Jerusalém, como todos nós sabemos. E os romanos, quando eles viam os cristãos, eles não tinham claramente para eles que aquele era um grupo diferente dos judeus. Pelo contrário, eles viam os cristãos como sendo uma seita do judaísmo. E então os cristãos, eles possuíam o mesmo privilégio de poderem se reunir semanalmente, com a diferença que os judeus se reuniam no sábado e os cristãos geralmente se reuniam no domingo, no chamado Dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. E o que acontecia? Mesmo tendo esse privilégio de se reunir uma vez por semana, o que que as autoridades romanas faziam? Elas enviavam de vez em quando para essas reuniões os seus olheiros, pessoas que iam observar o que estava acontecendo naquelas reuniões
o que era falado naquelas reuniões e se existiria alguma coisa que ameaçasse a ordem do império. Esse olheiro, esse mensageiro que era enviado pelas autoridades romanas, ele era chamado de ângelos, a mesma palavra para anjo. Então, era muito comum que esse tipo de mensageiro fosse enviado pelas autoridades para observar reuniões, para ver se havia alguma coisa de subversivo naquelas reuniões e para evitar possíveis excessos. Os romanos, eles eram muito duros com qualquer coisa que descambasse para desordem, para bagunça. Então, para vocês terem uma ideia, o culto a Dionísio, o culto ao deus Dionísio, teve situações em que a bagunça foi tão grande, pessoas embriagadas, pessoas fazendo coisas imorais, pessoas causando tumulto, confusão, que o culto a Dionísio, pelo menos por um tempo, foi proibido pelos romanos. E os próprios cristãos foram acusados outras vezes de canibalismo, por exemplo, porque se dizia que nas reuniões dos cristãos se comia o corpo e se bebia o sangue por causa da ceia. Muitas vezes os cristãos foram acusados de canibalismo. Muitas vezes os cristãos foram acusados de ateísmo. Interessante isso, né? Mas por que ateísmo? Porque eles não tinham estátuas de deuses. Eles se dirigiam, eles oravam de olhos fechados diante de nada. E alguns dos romanos entenderam isso como sendo ateísmo, acusavam os cristãos de ateísmo, de canibalismo. Então, esse mensageiro era o ângelos. E por que então as esposas deveriam usar o véu? Elas deveriam usar o véu por causa dos olheiros, ou por causa dos mensageiros a serviço das autoridades, a fim de evitar que a atitude delas levantasse suspeitas. Então, por exemplo, a suspeita de que os cristãos não respeitavam as autoridades, não respeitavam os costumes locais, e o sinal de autoridade que Paulo cita aqui seria exatamente esse véu que caracterizava a mulher casada. Então a gente poderia parafrasear esse texto da seguinte maneira, versículo 10. Por causa dos mensageiros enviados pelas autoridades, a mulher deve usar o véu como sinal de ser casada. Então, a ideia aqui era que, ao observarem a reunião dos cristãos, não houvesse nenhum tipo de acusação, não houvesse nenhum tipo de boato, não houvesse nenhum tipo de suspeita de que os cristãos estivessem subvertendo a ordem das coisas, subvertendo a cultura. Então, para mim, essa é a explicação mais simples e mais adequada para nós entendermos o versículo 10. Paulo não está falando aqui de anjos, de seres celestiais. Paulo está falando aqui desses olheiros, desses mensageiros que as autoridades romanas enviavam para as reuniões. E por último, Paulo usa do argumento cultural, aquilo que nós podemos chamar do argumento cultural. Versículos de 13 a 16, aliás. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Então, o último argumento de Paulo
é esse. Ele apela para que as esposas considerem a cultura local. Dentro dessa cultura, o natural era que as mulheres casadas usassem véu. Nas demais igrejas, elas faziam isso. Versículo 16. E ele diz então que se alguém em Corinto queria insistir em não usar o véu e fazer polêmica, ou ser contenciosa, ou ser briguenta, que é o significado da palavra filônicos, os coríntios precisavam saber que esse novo costume não era adotado pelas demais igrejas cristãs. Então, esses são os argumentos de Paulo. Ele usa o argumento da criação, que a esposa não deveria desonrar o seu marido, envergonhar o seu marido. Ele usa o argumento de respeitar as autoridades romanas, de não levantar suspeita de que os cristãos estivessem subvertendo a ordem social, e ele usa o argumento da cultura, que dentro daquela cultura o apropriado era que as mulheres tivessem cabelo comprido, as mulheres casadas usassem véu e assim por diante. E ele conclui dizendo, então, se alguém quiser polêmica, quiser causar polêmica, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Então, a pergunta que não quero calar, e que eu imagino que esteja na cabeça de vocês, é a seguinte: mulheres casadas hoje, usar ou não usar o véu? Algumas igrejas adotam o uso do véu para as mulheres com base nessa passagem. Na Igreja Católica, algumas mulheres usam véu, algumas igrejas evangélicas têm o uso do véu como até uma obrigação para as mulheres, mas a maioria das igrejas, inclusive a nossa igreja, considera esse texto aquilo que nós chamamos de adiáfora. Adiáfora é um termo técnico que você vai encontrar em alguns livros de teologia, e a diáfora significa aquilo que não é nem obrigatório nem proibido. Então a gente pode considerar essa questão do véu a diáfora. Os elementos culturais de Corinto, eles possuem um grande peso nessa passagem. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que esse texto ele está muito arraigado no contexto do primeiro século, no contexto da cultura greco-romana. E o uso do véu não é um problema hoje. Nenhum marido se sente constrangido porque a sua esposa não está usando o véu na igreja. Deixa eu perguntar para vocês aqui, algum marido aqui se sente constrangido neste momento? Temos alguns casais aqui, porque a sua esposa está sem véu? Evidentemente que não, né? Então esse não é um problema para nós hoje. E além disso, tem outro elemento interessante. A palavra costume, que Paulo usa no versículo 16, sunéteia, a palavra costume que ele usa, significa um hábito, aquilo que se faz costumeiramente, e não um absoluto moral ou teológico. Então, por exemplo, essa palavra é usada no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 39, que diz o seguinte: contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Quem está falando aqui é Pilatos. Havia o costume, na época da Páscoa, de soltar um prisioneiro. E Pilatos está perguntando aqui: vocês querem que eu solte Jesus ou vocês querem que eu solte Barrabás? Segundo o costume de vocês. Então, esse costume de soltar um prisioneiro não era uma lei, não era algo que está no Antigo Testamento, não é uma obrigação, não é um absoluto moral, não é um absoluto teológico. É simplesmente aquilo que se faz
costumeiramente. Então, o uso do véu por mulheres casadas nas cidades greco-romanas, ele era um costume que Paulo preferia manter por questões sociais e políticas, por bom testemunho e para evitar problemas com as autoridades romanas. Essa, então, é a nossa conclusão. Paulo não está estabelecendo aqui uma regra, um mandamento, algo que as mulheres casadas cristãs devam fazer todas as épocas e todos os lugares. Ele está falando aqui de um costume que, por todas essas razões que eu mencionei, ele preferia que as mulheres em Corinto continuassem seguindo. Então, eu me lembrei agora do que eu deveria ter falado no começo. Nós vamos nos dividir agora em grupinhos, então não fizemos isso no início da aula, mas vamos fazer isso agora. Forma aí uma dupla, um trio, um quarteto, para a gente conversar sobre essas duas perguntas. Fiquem à vontade se vocês quiserem sair do seu lugar, mexer aí as cadeiras para conversar. A primeira pergunta é: na sua opinião, as mulheres deveriam usar véu na aliança? Eu fiz essa pergunta justamente porque eu sabia que essa ia ser a resposta, tá? Qual deve ser a nossa postura ao nos depararmos com um texto de difícil interpretação, como o nosso texto aqui? Qual deve ser a nossa postura ao nos depararmos com um texto de difícil interpretação? Então, eu vou dar para vocês agora 7 minutinhos para vocês formarem aí os seus grupinhos e conversar sobre essas duas perguntas, tá bom? 7 minutos. Quem está em casa, se estiver acompanhado, pode também interagir aí em casa. Se você está sozinho, escreva no seu caderno a sua resposta e daqui a 7 minutinhos a gente retoma. Muito bem, gente. Imagino que vocês já tenham falado algumas dessas coisas que eu vou mencionar agora, mas fazendo algumas aplicações práticas sobre o exercício que nós fizemos aqui de interpretação, como que a gente lida com textos difíceis da Bíblia? Primeiro, nós não podemos ser dogmáticos. Nós não podemos dizer que a minha interpretação é a interpretação correta. É claro que nós podemos ter uma interpretação, devemos ter uma interpretação, mas precisamos ter a humildade de entender que é um texto difícil. Nós devemos entender textos obscuros à luz dos textos mais claros. Isso é um dos princípios de uma boa interpretação da Bíblia, de uma boa hermenêutica. Quando nós nos deparamos com um texto obscuro, com um texto difícil, o que dizem os outros textos da Bíblia? O que dizem outras passagens da Bíblia que falam sobre isso? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não existe nenhum texto claro que ordene o uso do véu. Nós não podemos permitir que questões culturais se tornem obrigatórias. Então, existem coisas na Bíblia que são culturais. Por exemplo, vocês já devem ter observado que Paulo diz que nós devemos nos saudar com um beijo santo. Os orientais, eles têm esse hábito, né, de homens beijarem homens. E isso é uma questão cultural, né? O que seria o equivalente? Não há nenhum problema de um homem dar um beijo no rosto do outro homem. Eu não tenho problema de fazer isso, mas culturalmente algumas pessoas têm dificuldade com isso, né? Então a pessoa está pecando se não beijar os outros homens que ele cumprimenta? Claro que não está pecando, porque culturalmente o equivalente ao beijo santo, como a Bíblia diz, é um aperto de mão, um abraço. Nós não podemos permitir que questões culturais se tornem obrigatórias. E nós precisamos reconhecer, então, que existem questões
adiáfora, questões que não são nem obrigatórias e nem proibidas. Então, alguns exemplos de coisas adiáforas. A ceia, por exemplo, ela pode ser com suco ou ela precisa ser com vinho? Para mim, essa é uma questão adiáfora. Não é uma questão nem obrigatória, nem proibida. Se a gente quiser fazer a ceia com vinho, por exemplo, a gente faz com suco. Nós podemos batizar menores de idade. Quando eu falo batizar menores de idade, eu não estou falando batizar bebês. Mas, por exemplo, nós podemos batizar adolescentes de 15 anos que demonstram um compromisso com Cristo? Podemos, né? Nós temos um princípio aqui na aliança que a gente batiza, se eu não me engano, de 16 anos para cima, nem me lembro agora. Mas algumas igrejas batizam pré-adolescentes, né? Cada igreja vai definir o seu critério, mas é uma questão adiáfora. A celebração precisa ser no domingo? Os primeiros cristãos geralmente se reuniam no domingo. Mas será que isso é um mandamento, uma obrigação? Existem igrejas da Aliança Bíblica que se reúnem no sábado, por exemplo. É uma questão adiáfora. Então, é assim que nós devemos lidar com textos difíceis, né? Como esse que a gente acabou de ver agora. Não acho que esses sejam temas que vocês estão muito preocupados, né? A não ser que haja assim uma curiosidade, né? Mas o que eu sugiro a vocês é peguem Bíblias de estudo, peguem comentários de 1 Coríntios, continuem pesquisando sobre esse tema. E eu queria entrar agora no segundo tema do capítulo 11, que esse é realmente bem relevante, bem importante e bem mais claro, e que tem a ver conosco, que é a questão da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler trecho por trecho, mas o texto todo é do versículo 17 a 34. Qual que era o problema que Paulo procura tratar aqui? Vamos ler dos versos 17 a 22, que diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Os primeiros cristãos, quando eles faziam a ceia do Senhor, eles realizavam a ceia no contexto de uma festa. Era diferente de como nós fazemos hoje. Nós hoje temos o pão, temos o cálice, eles também tinham o pão, também tinham o cálice, mas eles faziam uma grande festa com comida, como se fosse uma um encontro assim que cada um trazia a sua comida, ou aqueles que recebiam as pessoas na sua casa preparavam os alimentos para todos, mas eles faziam uma grande festa que era chamada de ágape. E a maioria dos comentaristas entende que os membros ricos em Corinto, aqueles patronos que nós mencionamos em aulas anteriores, eles transformaram a ceia do Senhor em uma refeição particular. Então, essas reuniões aconteciam geralmente na casa desses patronos, que eram homens ricos, que eram
pessoas que podiam reunir um grande número de pessoas nas suas casas. As casas do povo, as casas das pessoas comuns, eram casas pequenas. As casas grandes, onde você conseguia reunir um grande número de pessoas, eram casas de cidadãos privilegiados, cidadãos ricos. E esses cidadãos, então, eles comiam e bebiam fartamente ao ponto de se embriagarem. E os demais membros da igreja, que ou eram trabalhadores, empregados, ou eram escravos, eles acabavam chegando mais tarde e não tinham o que comer. Versículos 21 e 22, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então, esses patronos, esses membros privilegiados da igreja, eles haviam transformado a ceia numa refeição particular e egoísta. E o problema, então, era que a ceia não refletia o amor. Aquela reunião chamada ágape, ágape é a palavra do Novo Testamento para amor, amor sacrificial, a ceia não refletia o amor. O que é o amor? É a preocupação com o outro. A ceia, ela é um memorial sobre a morte de Cristo. E ela não refletia esse memorial que ela deveria expressar. Os mais prósperos em Corinto, eles se comportavam como a elite pagã. O comportamento daqueles homens era igual ao comportamento dos pagãos. Não estavam preocupados com os outros, eles não estavam preocupados com os empregados, eles não estavam preocupados com os escravos. Eles queriam fazer a festa deles, comer e beber fartamente, e os outros, que chegassem tarde, que chegassem depois, que perdessem aquele momento, que ficassem sem ter o que comer e assim por diante. E tal atitude alimentava ainda mais as divisões na igreja, como dizem os versículos 18 e 19. Então, o que acontecia? O comportamento deles descaracterizava a ceia do Senhor. Ao ponto de Paulo dizer no versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. O que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. As primeiras comunidades cristãs, elas igualavam a todos. Homens, mulheres, senhores, escravos, judeus, gentios, todos tinham o mesmo valor. Todos precisavam ser honrados. Todos precisavam ser valorizados. A igreja cristã era a comunidade que nivelava a todos. Dentro da igreja não havia patrono, dentro da igreja não havia escravo, dentro da igreja não havia judeu, não havia gentil, todos estavam no mesmo nível. Mas o que acontecia em Corinto era que a ceia do Senhor reforçava as diferenças. Então, esses membros mais privilegiados, a atitude deles era uma atitude de desprezo, uma atitude que humilhava em vez de honrar os membros mais fracos. Como nós vamos ver na semana que vem, Paulo vai falar sobre a necessidade de, no corpo de Cristo, nós honrarmos aqueles membros mais simples, socialmente mais vulneráveis. Então, é possível, né? Essa é uma hipótese que a gente levanta, que esse grupo fosse o mesmo grupo que se considerava esclarecido na questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, que nós vimos nos capítulos 8 a 10. Os mesmos que frequentavam as festas nos templos e que estavam causando aqueles problemas que nós vimos nas aulas anteriores. E aí Paulo, ele resgata, ele relembra a instituição
da ceia, versículos 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, Paulo, ele relembra o que é a ceia. A frase, porque recebi do Senhor, pode significar que Paulo recebeu essa tradição da ceia diretamente por revelação de Jesus. E a tradição da ceia, de acordo com esses versos, envolve pelo menos 5 aspectos. Ela foi instituída pelo próprio Jesus, como nós vemos nos evangelhos, em memória de seu sacrifício substitutivo em favor dos pecadores. Então, a ceia, ela celebra esse sacrifício, essa entrega de Cristo no nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. O pão e o vinho são os elementos, que pode ser também o pão e o suco, questão adiáfora. E ela deve ser celebrada até a parousia. Parousia é um termo teológico. Parousia é uma palavra grega que significa manifestação. Então, sempre que você vê esse termo parousia, é só você substituir pela segunda vinda de Jesus, né? Ela deve ser celebrada até a segunda vinda de Cristo. Eu, de vez em quando, vou colocar aqui alguns termos técnicos, teológicos, até para que você, quando se deparar com esses termos nas suas leituras, você saiba o que eles significam. Então, a ceia deve ser celebrada até a volta do Senhor. E ela celebra a realidade de uma nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, na sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou a nova aliança com o seu povo. E é isso que a ceia celebra. Essa é a base da ceia, e a partir disso, então, Paulo vai dizer mais algumas coisas, versículos 27 a 32. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que Paulo diz aqui no versículo 27 é que é possível participar da ceia indignamente, pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, nós temos aqui uma advertência. É necessário examinarmos a nós mesmos, diz o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E o que significa comer e beber sem discernir o corpo do Senhor? O que significa essa frase? Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Corpo aqui pode significar o corpo físico de Jesus, que é simbolizado pelo pão,
ou ele pode significar a igreja como corpo de Cristo. Então, quem come e bebe, quem participa da ceia, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. A queixa do apóstolo era a maneira como alguns desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Vejam qual é o pecado que Paulo aponta aqui. Aqueles que desprezavam a igreja e humilhavam os que nada tinham. E Paulo ele já havia associado a imagem da igreja como corpo, com a ceia, capítulo 10, versículo 17. Coma somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então ele já associa a ideia da igreja como corpo com a ceia aqui no capítulo 10. E ele vai usar a imagem do corpo para se referir à igreja lá no capítulo 12, que nós vamos ver na semana que vem, uma imagem que é bastante conhecida nossa, quando nós falamos da igreja como corpo de Cristo. Então, isso nos dá bastante segurança para afirmarmos que, quando Paulo fala de discernir o corpo do Senhor, isso significa perceber a realidade da igreja como o corpo de Cristo, onde todos devem ser honrados. Os membros privilegiados, eles deveriam tratar com amor e consideração os demais membros, deixando de agir como Paulo diz ali nos versículos 21 e 22, fazendo da refeição da ceia uma refeição particular, desprezando os outros, se embriagando, humilhando aqueles que nada têm. Então, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que Paulo está dizendo é que quem participa da ceia sem perceber que a ceia é o evento do corpo de Cristo, o evento da igreja. A ceia é o momento em que todos devem ser honrados, cada membro do corpo deve ser honrado. Quem participa da ceia, desprezando os irmãos, tratando mal os irmãos, como eles faziam em Corinto, esses não estão discernindo o corpo e estão atraindo sobre si o julgamento de Deus. Comem e bebem para sua própria condenação, diz o versículo 29. E que condenação Paulo tem em mente aqui? Paulo fala de uma disciplina que implicaria em doença e morte. Versículo 30, ele diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiam. Então, Paulo, ele discerne aqui que alguns casos na igreja de Corinto, de pessoas que haviam adoecido e pessoas que haviam morrido, porque a expressão dormir aqui não é aquilo que de vez em quando acontece ou numa aula ou numa celebração aqui na Aliança, que o professor está falando e de repente alguém dorme, né? Não é isso que Paulo está falando aqui. Dormir é um eufemismo para morrer. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Pessoas que foram disciplinadas por Deus. Agora, uma outra coisa que Paulo deixa claro é que essa disciplina não tem a ver com a perda da salvação. No versículo 32, ele diz: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, existe aqui uma disciplina, mas não é uma disciplina que exclui a pessoa da salvação. Paulo ele discernia, então, que algumas das doenças e mortes em Corinto
tinham a ver com esse julgamento de Deus. Agora, uma coisa bem importante: isso não significa que doenças e mortes na igreja sejam sempre devido à disciplina divina. Então, não é porque alguém ficou doente na igreja, Deus está disciplinando. Morreu uma pessoa, Deus está disciplinando. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. É uma situação bem específica que Paulo via que estava acontecendo ali. Pode ser que algumas enfermidades hoje e algumas mortes sejam disciplina de Deus? Sim, pode ser. Mas eu e você devemos tomar cuidado para não julgarmos as pessoas, julgarmos as situações. Nós não temos esse mesmo discernimento que Paulo tinha como apóstolo. Então ele deixa claro que, por mais dura que fosse essa disciplina, Deus disciplinava os seus filhos para que eles não fossem condenados com o mundo. E a conclusão, então, versículos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, eu lhes darei instruções. Então, a conclusão de Paulo é que esses membros privilegiados, eles deveriam esperar pelos demais membros, não mais agirem de forma egoísta, não mais agirem como se comportavam os pagãos, mas como irmãos em Cristo. Eles deveriam agir com equilíbrio e com bom senso. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Mas quando vocês se reunirem para participar da ceia, esperem pelos demais. Comecem a refeição quando todos estiverem juntos. Vivam como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é aquele contexto, aquela realidade em que nós valorizamos todas as pessoas. Então, agora no seu grupo, converse aí com o seu grupo e respondam essas duas perguntas. Qual a relação entre a ceia do Senhor e o amor que nós devemos ter uns pelos outros? E de que maneira o estudo desse texto te fará participar da ceia de modo diferente a partir de hoje? Respondam essas duas perguntas, eu vou dar aí mais 7 minutinhos para vocês interagirem e depois a gente vai para a conclusão da nossa aula. Muito bem, gente. Vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa aula. São 9h30, eu sei que vocês já estão cansados. E pelo que eu estou vendo, está caindo uma água bem boa lá fora, boa para dormir. E eu não quero ninguém dormindo, né, aqui nessa aula. Paulo diz aqui, alguns já dormiram, mas aqui, por enquanto, ninguém dormiu ainda. Algumas aplicações para nós refletirmos aqui. A nossa visão da ceia do Senhor, ela geralmente é uma visão individualista. Não sei se vocês têm essa percepção, mas às vezes a gente participa da ceia do Senhor e parece que assim, somos nós e Deus. Parece que não tem mais ninguém ao nosso redor, apesar de ter gente ao nosso redor, né? Mas parece muitas vezes que é um tempo meu e Deus, meu e Deus. E né? De uma certa forma mas essa não é a única dimensão da ceia do Senhor. A Bíblia nos ensina que a ceia do Senhor é uma experiência comunitária. Por isso que nós participamos aqui na celebração. Se nós participarmos da ceia com o coração magoado, julgando outros, desprezando irmãos, ou vendo irmãos nossos com necessidades e sendo indiferentes, podemos dizer que estamos participando da ceia do Senhor indignamente, né? Quando a gente, de alguma forma,
despreza ou está desconectado ou está indiferente às necessidades das pessoas, a gente tá, de uma certa forma, fazendo a mesma coisa que essas pessoas que Paulo repreende aqui estavam fazendo, né? Talvez não de uma forma tão grave quanto eles faziam, mas nós também corremos o risco de participar da ceia indignamente ao não discernirmos o corpo do Senhor, ao não discernirmos a realidade da igreja. Então, essa é uma coisa para nós pensarmos. A ceia do Senhor ela é uma experiência comunitária. Para eu estar bem com Deus, eu preciso estar bem com os meus irmãos. E aí eu preciso perdoar, eu preciso ajudar quem precisa de ajuda, eu preciso valorizar todos. E quando eu valorizo o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é a igreja, e faço da ceia uma experiência comunitária, aí sim é que eu estou bebendo do cálice e comendo do pão de forma digna. Então, algo para a gente refletir, para a gente pensar. Eu queria dedicar aqui talvez alguns minutos, caso alguém tenha alguma pergunta. A gente viu aqui dois textos difíceis, de uma certa forma. O primeiro, com certeza, o do véu, e o da ceia do Senhor, também aí com a sua complexidade. O pessoal de casa não tem perguntas, eu já perguntei ali para a nossa equipe de apoio. A gente podia dedicar aí alguns minutinhos, caso alguém tenha alguma pergunta aqui no presencial. Fala, Vitor. Faz assim, ó, se importa de fazer a pergunta no microfone? Não? Porque aí fica registrado. Quem tiver microfonefobia não precisa usar o microfone, tá? Mas quem não tiver, pode falar. A minha dúvida é sobre o conceito de ceia. Se a ceia ela é considerada, quando a gente vem aqui fazer aquela tradicional que a gente faz uma vez por mês, ou se a ceia ela é aplicada às demais refeições. Por exemplo, assim, a gente vai receber amigos em casa, ou a gente vai receber a família, a gente vai fazer uma coisa especial, se isso também é considerado uma ceia. Então, a ceia do Senhor, que Paulo fala aqui, é aquela ceia que a gente faz no contexto da reunião da igreja e que tem o pão representando o corpo de Cristo e o cálice, que pode ser, a gente fala de vinho, suco, enfim, né? Vou chamar de cálice, que representa o sangue de Jesus. Então, aquela refeição que a gente faz em casa é uma refeição normal, né? A gente até pode chamar de ceia, mas não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela segue esses critérios. Ela acontece no contexto da comunhão da igreja, lembrando, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Ela tem essas características, né? Ela é feita em memória do sacrifício de Cristo, tem o pão e o vinho como elementos, e ela é celebrada dentro do contexto da igreja. Então, são duas coisas diferentes. Alguém mais tem alguma pergunta sobre véu, sobre ceia? O Arthur está com o microfone aí, caso alguém queira perguntar. É isso, gente? Então tá bom. Então vamos orar mais uma vez, vamos ficar de pé, vamos encerrar orando. Obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos por esse tempo aqui juntos, estudando a tua palavra e nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que vimos hoje, nos ajuda a discernir aquelas questões que são a diáfora, nos ajuda a ter humildade na hora de interpretarmos textos difíceis, e também em relação à ceia do Senhor, nos ajuda a ganhar cada vez mais essa dimensão comunitária da ceia.
que nós não estamos aqui apenas para participar de forma individualista, mas que nós estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos e que só podemos estar bem contigo se estivermos bem uns com os outros. Então, Pai, que a gente possa participar de hoje em diante da ceia, tendo isso em mente, a ceia como um evento comunitário. E que isso possa nos aproximar dos nossos irmãos, que isso possa fazer com que nós valorizemos mais uns aos outros, perdoemos quem tivermos que perdoar, que nós possamos ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, Pai. Nos leva agora em segurança para as nossas casas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Um bom retorno, um bom descanso e até a próxima semana, se Deus quiser.